Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, veja bem isso, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Verso 47, por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao nosso bom Deus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti e a Tua palavra que lida será exposta. Que ela encontre guarida aos corações e que verdadeiramente nós possamos sair daqui edificado, ouvindo a Tua boa voz, Senhor, aquilo que o Senhor espera e quer de nós. Deus, que mais uma vez a Tua palavra seja cravada no nosso coração para não errarmos o alvo, não errarmos o caminho, não pecarmos contra Ti. Que o Senhor, mais uma vez, Senhor, seja glorificado. Ó Deus querido, e que o Teu Espírito Santo ilumine claramente, como águas límpidas, a nossa mente para a boa compreensão, e não só compreensão, mas a prática daquilo que nós vamos aprender aqui através da Tua palavra. Deus, sê conosco. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lemos um texto, mais uma vez. Quando eu digo assim, um texto conhecido da igreja, eu subentendo que a igreja lê a Bíblia. Ok? Então, todos os textos basicamente serão conhecidos nossos. Mas esses aqui também, dentre aqueles textos mais conhecidos, né? Tem até alguns louvores que são entoados, dado a este episódio, né? A esse cenário que nós acabamos de ler aqui. Quero tratar com vocês exatamente sobre a perspectiva do tema indiferença ou reverência. Sobre isso mesmo. Uma pergunta que talvez pareça retórica. Mas veja, certamente, eu não tenho dúvida disso. Se alguém falar o contrário disso, pode ser que tenha algum problema aí. Certamente, muitos de nós, se não todos, como aqui disse agora, né? Nós certamente apreciamos, como também não dispensamos, uma boa mesa de refeição. Principalmente no domingo, depois do culto da manhã, não é? Da escola dominical, nós estamos famintos, né? Para alimentação física mesmo. É sobre isso que eu estou dizendo. E não rejeitamos uma boa mesa. Quem sabe hoje à tarde você comeu, não é? Aquela macarronada, pode ser, feijoada, para quem gosta, ou não, ou qualquer outro prato, né, que você prefere melhor, mas o fato é que nós não dispensamos, diante de uma mesa, uma boa refeição.
Não é verdade? Isso é um fato. Tá certo? Se podemos e temos, nós não dispensamos isso. Cristãos genuínos, cristãos bíblicos, inclusive, comem e bebem para a glória de Deus. Nós temos esse conceito na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para glória de Deus. É claro que isso, o sentido não é meramente só comer fisicamente, ou seja, engloba nós fazermos tudo, qualquer coisa que nós façamos, isso é para a glória de Deus. Mas além dessa questão aqui, os cristãos eles são conhecidos também por comerem bastante, não é? São ou não? São conhecidos por comerem bastante. Tem alguns até que dizem que estão alargando o tempo do Espírito, não é verdade? Tem alguns que falam isso. Mas o fato é que nós não dispensamos uma boa mesa de refeição, tá certo? O ponto de conexão em uma mesa, principalmente, né, com uma boa refeição e de forma coletiva, é claro, é sobre isso que eu estou dizendo, tem a refeição individual, mas estou falando no sentido coletivo. A conexão disso é exatamente a dinâmica de nós passarmos tempo com as pessoas, um tempo de comunhão. Quando nós nos reunimos em mesa, seja em família, seja entre amigos, seja com quem quer que seja, não é, de forma coletiva, além da alimentação, nós também temos comunhão com essas pessoas, ou deveríamos ter, não é verdade? Sugere isso, uma mesa de comunhão. Nós estamos juntos, comendo, nos alegrando, conversando, né? Alguns jogando conversa fora, outros falando de política, outros falando de futebol, outros falando da Bíblia, tá certo? Não há dificuldade nenhuma, mas o fato é que nós estamos sempre por aí afora reunidos nesse sentido. E era exatamente isso que Jesus fazia com os discípulos. Exatamente isso. Ele se reunia com os discípulos e trazia a intimidade do tempo à mesa, a mesa que promove essa boa intimidade, essa boa aproximação de falar, de estar ali, no caso de Jesus, discipulando, tratando, na amizade, inclusive. Ele não era inimigo dos seus discípulos. Além de Senhor, Salvador e Mestre, é claro, existia uma relação de amizade nesse sentido, e a boa comunhão. Então, a mesa, além de nos fornecer ou nos dar, nesse sentido, uma boa refeição, nos oferece exatamente esses bate-papos, eu posso dizer assim, informais, motivos aqui para nós nos alegrarmos, exercermos empatia, muitas vezes, não é? E deixar evidente aquilo quem realmente somos, ou quem realmente nós demonstramos ser. Na mesa é possível fazer isso, tá certo? Qualquer que seja ela, num café da manhã, num almoço, num jantar, numa pizza, né, que os crentes gostam tanto e sabem até, ali no GPS, no Google, tem as pizzarias preferidas marcadas e as esfirrarias depois do culto, não é verdade? E tem gente já dando risada aqui, daqui eu consigo ver, tá certo? A respeito disso, porque sabe que fará isso. Mas veja, o fato é que tem muitas vezes que, quando nós entendemos essas coisas aqui, nós podemos conhecer até uma pessoa e até mesmo o coração de uma pessoa a nos assentarmos com ela junto à mesa. Exemplo claro disso, nós vivemos aqui nessa igreja, no acampamento do ano passado. Quem estava lá sabe muito bem disso. Foi um momento que nós nos assentamos à mesa também. Estivemos em comunhão, conversamos uns com os outros. As histórias que nós tivemos trocadas ali foram muito boas. Relação de amizade que saiu dali, muito boas. A mesa sugere exatamente isso. Então eu quero refletir com vocês, com base nesse texto aqui, a história que está descrita em Cristo Jesus, que ocorreu num banquete que foi oferecido a Jesus, mas numa tônica um tanto quanto diferente. Um banquete que foi dado a Jesus. Jesus convidado para se alimentar, para comer, para estar à mesa nesse cenário aqui, foi exatamente o que talvez muitos pensaram. Olha, ele vai lá e vai ter uma boa comunhão, é um líder religioso. E veja só, uma das mais preciosas lições da graça do Senhor é ensinada nesse texto. Uma das mais preciosas lições da graça de Deus ensinada nesse texto. Mas permita-me colocá-lo no contexto exatamente dessa passagem. Eu estou lendo aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas aqui está enfatizando exatamente no seu escrito, não é? Nesta parte que aqui lemos aqui, como o amor de Deus aqui, revelado em Cristo Jesus, atinge, como o amor de Deus aplaca aqueles que eram marginalizados pela sociedade. E aqui eu quero deixar bem claro, Jesus não está fazendo um apelo aqui, ou quem quer que seja possa interpretar diferente do que está nas Escrituras Sagradas, um evangelho socialista. Ele não está falando disso. Mas ele cuidava das pessoas, estava com as pessoas também, além de tantas outras, não é? Que estavam marginalizadas pela sociedade. Para Lucas, aqui no escrito lucano, não é? Jesus,
Ele é Salvador e sua graça pode alcançar, inclusive, os piores, se é que a gente pode dizer assim, os piores dos pecadores. Jesus pode fazer isso. Então, nessa passagem aqui, a tensão entre a religiosidade dos fariseus, em especial este fariseu, chamado Simão aqui, e a graça de Jesus traz um contraste enorme. Aqui, tão ressaltado por Lucas, nessa escrita, no que nós acabamos de ler aqui, de forma crescente, sendo aqui um dos ápices do conflito de que Jesus tinha com os fariseus. Isso era muito comum. Sempre existia um conflito, na verdade, ao contrário, né? Os fariseus com Jesus, eles sempre queriam apontar Jesus, colocar Jesus a caída, né? Vamos dizer assim, para que ele debandasse, ou talvez pudessem pegar ele em alguma ocasião de blasfêmia ou qualquer outra coisa. Esse aqui é um dos ápices. Então veja, essa história se passa exatamente na casa de Simão, o fariseu. Simão tinha vários, né? Assim como nós temos aqui vários Josés, vários João, né? Tem vários, Marias, não é verdade? Simão era um nome muito comum. Este daqui não era o Pedro, este daqui era um fariseu. Encontros assim era comum, era algo comum e corriqueiro entre os judeus. Convidava-se para ir nas casas e um convidava o outro, e era muito normal, era natural isso, em especial para que ocorresse debates teológicos, quando era um líder cristão. A exemplo disso, era um fariseu que convidou Jesus para uma mesa, para a refeição, mas a intenção era ter um debate teológico. Percebe ou não? Eles queriam ter um debate, ou ele queria, né? Claro que tinha mais fariseus lá, ele queria ter um debate teológico com Jesus. Jesus ele estava no centro das atenções das principais facções judaicas, e o anfitrião, sendo fariseu, certamente desejava, eu estou sendo generoso em dizer isso, certamente desejava entender melhor a perspectiva que o mestre, que Jesus, tinha sobre a fé no Deus de Israel. Ele ouviu várias coisas, ele viu, quem sabe, esse fariseu, várias coisas. E no texto que lemos, exatamente no verso 36, você nota exatamente isso. Veja aí, diz assim no verso 36, convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Até aqui, tudo certo. Não parece que aconteceria nada de grave. Você já leu o texto, você sabe. Não parece aqui que nada sairia dos trilhos ou do eixo, né? Jesus, expressando a graça de Deus aqui, não via problemas em andar com todo tipo de pessoas. Ele não via problema nenhum. E nós também não deveríamos ver, ok? Veja o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo compactuar com as práticas das pessoas. Eu estou dizendo andar no sentido de orar por elas, de falar do amor de Cristo por elas, a elas, de falar da justiça de Cristo a elas. Jesus não tinha nenhuma dificuldade disso. Ele andava com tudo quanto é tipo de pessoa. Você quer ver? Ele comia, por exemplo, com pecadores, ou não? Aquilo que era tido como pecador, né? Na cabeça de um fariseu, de um saduceu, sei lá, de um zelote, nesse sentido. Ele comia com pecadores, mas ele também comia com religiosos, ou não? O caso evidente é esse aqui. Comia com pecadores? Comia. Comia com publicanos? Comia. Comia com religiosos? Sim. Em suma, tanto os pecadores quanto os publicanos ou qualquer outra classe, como os fariseus, estavam no mesmo grupo, ou não? Qual é o mesmo grupo? Romanos capítulo 3, verso 23. É esse grupo que todos eles estavam e nós também estávamos. Qual o grupo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. O fariseu, seja o saduceu, seja o publicano, seja o pecador, como eles assim diziam, aliás, todos eram, né? Mas eles diziam assim, seja qualquer um de nós. Então, Lucas parece querer aqui ressaltar, na prática, confirmando o que ele já havia mencionado em uma passagem anterior. Nós lemos do verso 36 em diante. Mas se você voltar 3 versos atrás, verso 33 e 34, ele está dizendo assim: pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Lucas só está evidenciando aquilo que os fariseus faziam com Jesus. Percebeu? Ele cita a figura aqui de João Batista, que não comia pão, como Jesus, né, aqui nesse sentido, não bebia vinho, e eles falavam que João Batista tinha demônio. Depois vem Jesus, o Filho do Homem,
comendo pão, bebendo, e eles diziam, não, ele era um glutão. Isso era o que os fariseus faziam. Hipócritas, como Jesus os chamou, cada um deles várias vezes. Né? E veja, Jesus sempre desejou estar à mesa com os homens, pelo menos no seu ministério terreno. Sempre. Assim como no Antigo Testamento, onde Deus aqui determinava refeições, e era isso que era ceia, refeições cerimoniais nas celebrações aqui do povo, das festas do povo, Jesus agora, o Verbo encarnado, ele assume esse papel, assentando-se à mesa e ministrando aos corações dos seres humanos. Então, algo diferente, contudo, aconteceu exatamente nesse encontro aqui. Versos 37 e 38 está escrito assim: e eis que uma mulher, olha o que aconteceu, da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, várias questões que ela estava fazendo aqui, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Uma nota, deixa eu dar uma nota para você aqui. Um pequeno adendo nessa nossa fala, nessa nossa prática aqui, é que às vezes as pessoas confundem essa passagem com alguma outra que tem nas Escrituras Sagradas. Veja bem, nós precisamos diferenciar, só uma nota, o que é uma coisa e o que é outra. Por exemplo, o evento narrado aqui por Lucas, ele é totalmente diferente dos demais eventos ou outros milagres e ações de perdoar dos outros evangelhos sinóticos. Não é o mesmo de Mateus, não é o mesmo de Marcos. Se você notar as referências, não faz parte do mesmo cenário. Nem é o mesmo cenário, ok? Este cenário que nós estamos citando aqui em Lucas, ele não tem em Mateus e não tem em Marcos. João também narra aqui a unção de Jesus por Maria Betânia, mas é uma outra pessoa. Não é a mesma pessoa. Só um adendo em relação a isso. Agora, diferente dos jantares que nós aqui costumeiramente oferecemos aos nossos amigos, aos nossos familiares, aqui no lado ocidental, onde os anfitriões, não é verdade, recebem seus convidados de forma privada, na casa, nos locais, não é? A gente faz isso, nós aqui do lado ocidental. No tempo e no mundo da esfera de Jesus, onde ele vivia, as refeições, inclusive esses jantares aqui, não ocorriam de portas fechadas, eles aconteciam de portas abertas. Então imagina o que acontecia. As pessoas circulavam livremente. Mesmo sendo a casa de Simão, o fariseu, o jantar oferecido a Jesus, as pessoas iam e voltavam, olhavam, passavam, olhavam pela janela de repente, até mesmo entravam dentro da casa do Simão, não é? E não tinha nenhum problema. Esse era um costume daquela época, inclusive, nesses jantares oferecidos. Por isso que essa mulher aqui adentrou na residência de modo espontâneo. Alguém pode se perguntar, como é que ela entrou na casa de um fariseu? De um líder religioso? É porque era o costume da época, não tinha problema nenhum, ok? Então ela entrou de modo espontâneo. Ela serviu a Jesus aqui com amor, ungindo os pés de Jesus com óleo. Então, derramar óleo aqui em hóspedes era uma prática também comum em Israel. Por isso ela fez isso. Era comum. Era algo natural. Inclusive, depois de uma caminhada muito longa, não só o óleo, mas a água, né? Tem os seus elementos. Vamos tratar sobre isso. Então, por causa do calor aqui, dos deslocamentos feito aí sobre o sol de Israel, embora aqui é um jantar, já está virando ali para a noite, né? Mas houve uma caminhada, houve um trajeto aqui. Os anfitriões, eles ofereciam óleos para perfumar e hidratar a pele das visitas. Você já pensou que beleza? Ô Joel, você convida alguém para ir lá na sua casa, para jantar, não é? Aquela pizza de calabresa sem cebola, que você já sabe, não é? E de repente você pega um unguento ali e unge, passa na pele para hidratar. Que maravilha, né? Passa um creminho. Era isso que eles faziam. Era exatamente dessa forma aqui. Então, para a mulher citada no texto, isso não significava apenas um protocolo social. Preste bem atenção, embora isso era prático. Não significava apenas um protocolo social. A Bíblia aqui registra que ela chorava. E ela chorava por quê? Porque ela estava arrependida aos pés de Jesus, a ponto, inclusive, de derramar as suas lágrimas sobre ele. Ela fez isso. Ela também aqui beijava os pés de Jesus, sem parar.
Desde o começo, quando ela entrou na casa ali, ela beijou os pés de Jesus em sinal de devoção ao Mestre sem parar. Ela não podia aqui sentar-se à mesa com os demais. Embora ela podia circular lá, ela não foi convidada, preste bem atenção nisso, a sentar-se à mesa, a estar à mesa. Por quê? Por conta da sua reputação. A reputação dela era ruim. Você nota, inclusive, a expressão do próprio Simão falando a respeito. Reputação ruim. Ela não podia estar na mesa com um líder religioso, não é? Com um fariseu, quem dera com Jesus, não é? De repente alguém iria olhar, mas ele senta com pecadores também? Ela encontrou um conforto aos pés de Jesus. Bom, ela de joelhos reconheceu Jesus como seu Senhor. Nós nem sabemos aqui a origem dessa mulher. Nem sabemos. Não sabemos aqui de onde vem, para onde vai. Sabemos que era da região. Apenas que ela era uma mulher pecadora, está dizendo aí. Que é uma linguagem, inclusive, utilizada nos evangelhos para indicar uma má reputação dessa, como aí você viu. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que ela era uma possível meretriz. Por isso a reputação dela era assim, embora não haja um consenso nisso. Ok? Então essa mulher talvez, veja bem, tenha sido tocada por inúmeros ou alguns discursos de Jesus Cristo, milagres que ela viu de Jesus, quem sabe, à distância acompanhando, e agora ela viu que Jesus estava ali, era um lugar que ela podia ir, passar e transitar, quem sabe? O coração dela não foi tocado por alguns sermões de Jesus, não é? Os ensinos de Jesus, e ela estava lá. Quem sabe essa mulher aqui poderia até mesmo estar no meio da multidão que acompanhava Jesus, em tudo quanto é lugar que ele ia. Pode ser que ela estava lá. É um pode ser, é um talvez. Veja que mais, sem lugar à mesa, ela achou um espaço aos pés de Jesus. Obviamente, um gesto de devoção aqui, tão extravagante como esse aqui, não passaria em vão. Parece bobagem quando a gente lê assim, né? Mas não passaria em vão. Não passaria desapercebido. Então, aquele momento de adoração, que foi uma adoração, iniciaria um poderoso embate, veja bem, teológico à mesa. Embora o fariseu queria isso mesmo, convidar Jesus para um debate teológico, uma refeição, é claro, mas para um debate teológico, de fato, agora ele teria o que ele estava tanto almejando, mas de uma forma totalmente inversa do que ele imaginava. Acontece ali um embate teológico à mesa, que revelaria de forma profunda a natureza da graça do nosso Deus, a natureza da graça do Jesus que nós servimos, e o próprio coração até mesmo das pessoas que estavam ali presentes. Então, sobre esse prisma, eu quero com vocês ver aqui alguns desdobramentos das cenas que são apresentadas nesse texto. Em primeiro lugar, o texto nos mostra um embate sobre a graça. É um embate teológico, mas é um embate sobre a graça. Veja só, na sequência do texto, nós vemos aqui a reação de Simão, o anfitrião, o fariseu, a atitude da mulher, nós vemos aqui também, e a aparente aceitação de Jesus por ela. A gente vê isso no texto. Simão, claramente, como você leu junto comigo, não gostou nada do que ele viu. Ele não gostou do que ele viu. Ele chama Jesus para um debate teológico, ele vê aquela cena daquela mulher, ela vê o que ela faz, vê como Jesus se posiciona, e ele não gosta disso. Tanto ele não gosta disso, que ele não celebrou o respeito que a mulher demonstrou por Jesus. Ele não celebrou isso, não. Você vê ele celebrando isso? Ele não fez isso, Simão o fariseu. Além disso, ele também não refletiu sobre a sua própria cordialidade com Jesus, ele mesmo, com Cristo. Nem refletiu nisso. Além disso, Jesus aqui era um convidado ilustre, só que o Simão, aparentemente, fez pouco caso disso. Pouco caso. Jesus era um convidado ilustre. Ele fez pouco caso. A reação de Simão foi um julgamento pretensioso. A reação de Simão foi um julgamento não verbalizado, não falado. Mas a expressão, quem sabe, dá até para imaginar. O pensamento dele nós vimos aqui. Lucas capítulo 7, verso 39, está dizendo aí, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele não verbalizou. Disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha o que ele fez. Ele não demonstrou nenhum tipo de cordialidade para o próprio convidado que ele trouxe para dentro de casa.
Não demonstrou nenhum tipo de respeito. Pelo contrário, ele arrasou em seu coração, falando mal, inclusive, de Jesus. Em um só fluxo, vamos dizer assim, de pensamento, o Simão aqui emitiu pelo menos 2 julgamentos. Pelo menos. Primeiro, ele julgou o ministério profético de Jesus. Se bem soubesse, será que é profeta mesmo? Ele julgou o ministério profético de Jesus, deduzindo que Jesus seria uma fraude. Você notou onde ele bateu aí? Deduzindo que Cristo seria uma fraude. O Cristo que você serve, o Cristo que eu sirvo. O segundo julgamento que ele fez, agora ele sai de Jesus e ele julga o caráter da mulher, lançando dúvidas sobre a expressão, não de ela ser pecadora, não é sobre isso, mas da devoção que ela estava tendo com Jesus. Percebe isso ou não? Então ele julga Jesus, falando, será que ele é mesmo profeta? Se fosse profeta, ele saberia. Acho que ele não é profeta coisa nenhuma. Esse foi o primeiro julgamento que ele fez. O segundo julgamento foi a respeito da devoção que aquela mulher teve com Cristo. Ele julgou a devoção, porque pecador ele sabia que era. Ok? Devoção. Sua atitude certificou ele como um verdadeiro fariseu, que o era, não é? Não podia ser diferente disso. Ele era um fariseu. Ele só via dolo, ele não via misericórdia. Os fariseus comumente são assim. Só vê dolo, culpa, só apontam. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aquela coisa toda, mas não vê misericórdia. Simão aqui estava na mesa com Cristo, comendo com Cristo, sentindo certamente o glorioso aspecto da presença de Cristo. Não estou falando como um salvo, estou falando fisicamente, claro, ele é Deus. Simão estava ali do lado do Criador e sustentador de todas as coisas, mas no seu coração ele estava indiferente. Indiferença, não é verdade? Versus reverência. Ele estava indiferente. Simão aqui tinha uma religião, mas ele não tinha redenção. Ele tinha uma religião. O que ele não tinha era redenção. Não tinha. Ele sentia-se aqui seguro na sua capacidade de exercer o bem, né? Os protocolos religiosos que ele aprendeu, os protocolos religiosos que ele recebeu, mas o que ele não percebeu é que a porta da salvação estava diante dele. Ele não percebeu isso. Isso nos leva naturalmente a uma aplicação. Não adianta nós estarmos assentados à mesa com Jesus, preste bem atenção, não adianta, se ele não estiver reinando no nosso coração. Não adianta nós estarmos sentados à mesa com Cristo, se ele não reina no nosso coração. Isso era o Simão. Estava à mesa com Cristo Jesus. Sugeria uma comunhão? Eu abri falando isso. Esse encontro foi bem diferente. Sugeria não somente uma refeição, mas uma proximidade, mas parece que não. Ele julgou Jesus, ele julgou a devoção da mulher. Primeiro, ele bateu no sentido de que ele não era profeta coisa nenhuma. Segundo, ele bateu no sentido de que, muito menos Deus, para receber a adoração da mulher, devoção, julgando a mulher. Não adianta estar na mesa com Cristo Jesus se ele não estiver reinando no nosso coração. Não adianta. Nós podemos aqui estar entre os discípulos. Quando eu digo podemos, eu estou falando, é claro, dos ditos cristãos, não é? Podemos aqui estar entre os discípulos, podemos comer com os discípulos, podemos aqui ser encorajados até mesmo, né? Nesse sentido, pelos discípulos, por Cristo, quem sabe? Mas cada um de nós precisa ter a própria experiência de conversão com Jesus. Se não tiver conversão, será protocolar. Era o que Simão estava fazendo. Ok? Mas além disso, que fique muito claro, estar entre os crentes não nos torna crentes. Estar entre os crentes não nos torna crentes. Ok? Não nos torna. Cada pessoa deve nascer de novo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, agindo aqui de forma sobrenatural no nosso coração. Simão aqui julgou que Jesus não era um profeta. Foi um julgamento totalmente errado. Totalmente errado. Jesus aqui, como Deus, conhece os mistérios mais profundos do coração humano, sem sombra de dúvida. E veja, ele percebeu aquele julgamento maligno, porque foi um julgamento maligno, e dirigiu sua palavra então a Simão. Versos 40 a 43, ele diz assim:
dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Olha a audácia do camarada. Ele tinha acabado de julgar Jesus. Ele tinha acabado de, arrazoando no seu coração, colocar o mestre em xeque. E agora, com toda a lisonja, não é? Talvez, quem sabe, dando um tapinha nas costas. Dize, mestre. Jesus fala: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, ô Simão? Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Olha a arrogância do camarada. Supondo que aquele a quem mais perdoou, e replicou Jesus: julgaste bem. O que Jesus disse era bastante simples, mas muito simples. Se 2 pessoas devedoras fossem perdoadas das suas dívidas, nesse sentido, quem seria mais grato? Veja, nesse cenário que ele conta, uma pequena parábola dentro dessa cena toda, um devedor devia o valor correspondente a 50 dias de trabalho. Você viu aí no texto. O outro, 500 dias de trabalho, mais de 1 ano, né? Não é isso? Quase 2. Ok? Simão respondeu bem. Falou: não, a quem mais devia, certamente mais grato, não é? Simão respondeu bem. Tem algum problema ele respondendo? Não. Ele respondeu bem, só que ele respondeu com desconfiança. Você percebeu isso aí ou não? Olha a palavra supondo no texto. Supondo. Poxa, Jesus estava dizendo abertamente e claramente a ele. E ele que julgou Jesus, julgou a mulher, respondeu com desconfiança. Porque o coração dele era um coração indiferente. Era um coração indiferente. Obviamente, a gratidão maior seria observada naquele que foi mais perdoado. Mas ele fala, supondo. Veja que mais. Isso aqui parece sugerir uma íntima ligação na questão da gratidão da proporção, não é? Perceberam isso? Olha só, quanto mais for a percepção daquilo que se recebeu, maior será o sentimento de gratidão, ou não? Quanto mais nós entendemos do que nós fomos alvos, quanto mais nós entendemos daquilo que de fato recebemos, nós seremos mais gratos. Sim ou não? Seremos. O Simão, acho que não tinha percebido porque, ou não tinha sido grato, né? Porque não tinha sequer percebido que ele era alvo da misericórdia de Cristo, pelo menos naquele presente momento em sua casa. Nem isso ele tinha percebido. Então Jesus aqui se apropria então da resposta de Simão para ilustrar uma maravilhosa verdade da graça de Deus e confrontar a religiosidade vazia daquele Simão. Jesus fazia isso, era especialista. E voltando-se agora para a mulher, ele disse a Simão: ô Simão, você está vendo essa mulher aqui? É aquela mesmo que ele julgou, que arrasou em seu coração. Versos 40 a 46 está dizendo aí: eu entrei em tua casa, está falando para o Simão, e não me deste água. Costume judaico, nem isso. Não me deste água para os pés. Está vendo essa mulher? Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou-lhes com cabelo. Simão, vem cá, você está muito indiferente. Dá uma olhadinha, você está vendo essa mulher aqui? Olha o que mais ela fez. O texto continua. Não me deixa o ósculo. Beijo, né? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Os pés. Pé limpinho de Jesus. Limpinho. Você viu que o camarada não deu nem água para ele lavar os pés, né? Não cessou de beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa aqui, Simão, com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus confrontou Simão exatamente por sua falta de hospitalidade e de discernimento espiritual.
algo que não deveria acontecer, visto ser ele um homem religioso. Sim ou não? Não deveria. Ele era um homem religioso. Então, Simão não lavou os pés de Jesus aqui, um gesto simples de cordialidade. Isso aqui representava, no mundo judaico, quase que um insulto pessoal. De fato, era um insulto pessoal. Não lavou, ou não ofereceu água, né, para lavar os pés de Jesus. E você lembra de outro cenário de que o próprio Cristo fez isso? Está lembrado? Ele lavando os pés dos discípulos? Lembra disso ou não? Simão aqui não fez isso. Um insulto pessoal. Simão aqui não beijou a Cristo, sendo ósculo um cumprimento comum entre Israel, entre irmãos de fé. Ou seja, ele nem considerava Jesus como irmão de fé, que era um judeu, Jesus. Percebe? Não fez isso. Simão aqui não ungiu Jesus com ungüentos, uma cordialidade necessária para a figura de maior importância de sua casa, Cristo Jesus, uma presença ilustre. Ele não fez isso. E, embora ele fosse religioso, ele tratou Jesus com desrespeito. Ainda bem que foi só o Simão, isso não tem hoje em dia, não é? Ele tratou Jesus com desrespeito. Para Simão, Jesus era uma pessoa qualquer, era um nada. Ele era um nada. Jesus era absolutamente ninguém para Simão. Veja, fatalmente. Que peso. Você pode responder para você mesmo. Que peso há nesse ponto da história? A indiferença é por si só ruim. A indiferença, preste bem atenção, é por si só algo ruim. Mas a indiferença à mesa onde Cristo está é muito pior. A mesa onde Cristo está é muito pior. A indiferença em relação a isso é muito pior. Que coisa triste, irmãos. É um ser humano tratar a Jesus como alguém comum. E pasmem, dizem por aí, eu ouvi falar, que tem até alguns ditos cristãos que fazem isso. Vocês acreditam nisso? Eu ouvi falar por aí. Tratam Jesus como alguém comum, desrespeitando. Estão na mesa, mas não tem comunhão com Ele. Estão à mesa, mas não tem comunhão com Ele. Nem mesmo pessoas sem religião tratam Jesus como qualquer, nem mesmo. Pelo menos creem num Cristo histórico. Pelo menos isso. Irmão, irmã, não considerar Jesus comum é algo que nós devemos cravar no nosso coração, porque ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Tem noção do que nós estamos falando aqui? Nascido de uma virgem, sofreu, morreu, ressuscitou por nós. Tratar Jesus com indiferença, ter um coração indiferente, é no mínimo, irmãos, é no mínimo estar amalucado, para não dizer outra coisa. É no mínimo isso. Saber quem Cristo é e agir de forma distinta de como quem Ele é, não tem sentido. Nós cristãos, por vezes, quando eu digo nós, é o cristianismo de forma geral, por vezes reduzimos Jesus a nada, a um amuleto de alguma coisa, a venda de uma indulgência protestante, porque não é só católica, é o lencinho da bênção, é o martelinho não sei do quê. Reduzimos a Jesus a nada. Jesus é comum, ele na verdade está com um chapeuzinho do Burger King ou do McDonald's, não é? Já fazendo uma propaganda das franquias, nem deveria. E ele está lá, e a gente pede e quer que ele entregue rápido, porque ele está ao nosso serviço, não é verdade? Nós achamos isso. Tratamos Jesus como um qualquer. Não é só aqui dentro. Fora também. No nosso dia a dia. Nas nossas questões corriqueiras da vida, tratamos Jesus com indiferença. Colocamos em xeque, será que ele é Jesus mesmo?
Talvez a gente não fale isso, mas as nossas ações mostram isso. As nossas atitudes mostram isso. Cristãos às vezes fazem isso. Nós não lavamos os pés de Jesus, simbolicamente falando, é claro. Nós não derramamos óleo sobre a cabeça de Jesus. Nós não saudamos com um beijo santo, ósculo, do jeito que você quiser chamar. Não fazemos isso. Ou seja, não temos relacionamento, às vezes, com Cristo. Pessoa qualquer. Eu quero Cristo só para um debate. Cristo é um debate teológico. Resuma isso. Algumas pessoas por aí afora dizem e pensam. Hoje você está diante da mesa do Senhor. É um culto de ceia. Você está diante da mesa do Senhor. A pergunta que você vai responder para você mesmo: como é que você tem tratado Jesus? Dá um nó na garganta, não dá? Aperta, não é? Como é que você tem tratado Jesus? Como é que eu tenho tratado Jesus? Bom, primeiro é se ele está em nossa casa. Se está, como é que nós temos tratado Jesus? Com um coração indiferente? Espero que não. Segundo lugar, o texto nos mostra que a graça que vence, que ela vence, a graça que vence a religiosidade vazia nos impulsiona a nós adorarmos de forma mais intensa. A graça que vence essa religiosidade de um coração indiferente, de uma religiosidade vazia, fria, ela nos impulsiona a nós adorarmos de forma mais intensa. Jesus então volta a atenção de todos os presentes para aquela mulher. Até então ele estava falando com Simão. Ele volta a atenção de todos que estavam transitando ali na casa de Simão, àquela mulher. O cenário virou aquela mulher. Olha lá, olha, você vê, está vendo? Ele apontou ela lá. Está vendo essa mulher aí? Ele faz isso. Perceba que Jesus a chamou anteriormente de mulher. Você viu isso no texto aí? Ele não chamou de mulher pecadora. Você notou isso ou não? Mulher. Ele não chamou de mulher pecadora. Olha no texto. Por que Jesus fez isso? Porque a graça que vence a religiosidade vazia é além e nos impulsiona a adorarmos de uma forma mais intensiva ou mais intensa. Por que Jesus chamou ela de mulher e não de mulher pecadora? Não significa que Jesus simplesmente ignorou os pecados. Ah, não, pecou, deixa para lá. Não significa isso. Jesus não falou isso em nenhum momento do texto. Ou sequer deixou a entender. Pecou, não, está tudo bem, vamos deixar. Vamos alisar, passar a mão. Não! O pecado é o que faz separação entre nós e Deus. E não tem conversa, é isso mesmo. E quem disse isso foi o próprio Senhor, na sua palavra. Jesus não passou um pano, como diz a juventude, não é? Passa um pano aí, está tudo certo. Ele não ignorou os pecados que ela havia cometido, porque ela tinha uma má reputação e certamente era pecadora. Tá certo? Ela não ignorou ele, aliás. Mas sim, o que foi que ele fez? Ele já reconhecia aquela mulher com uma nova identidade adquirida. Quando? Quando ela, arrependida, se rendeu ao seu Senhor, Salvador e Mestre. O que ela fez? Se lançou aos pés de Jesus. Chorou. E não foi uma lágrima de crocodilo, você deve entender isso no texto. Ela chorou, arrependida pelos seus pecados. Percebe o que ela fez? Então Jesus já considerou em uma nova identidade. A salvação chegou a ela. Você percebe o que aconteceu? A graça de Cristo Jesus, que vence a religiosidade vazia. Todo pecador precisa de Cristo. Todo pecador. Infelizmente tem pessoas que falam, não, tem má reputação, olha lá, o cara lá. Tem gente assim. Eu ouvi falar só, tá? Tem gente desse jeito por aí. Dentro de igreja, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Eu ouvi falar. Fica evidente na continuidade do texto, veja os versos 47 e 48. Por isso te digo, olha o que Jesus evidenciou. Por que ele tratou ela dessa forma? Ele diz nos versos seguintes: por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados. São poucos, não. Perdoado. Lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou, fazendo
comparação àquela parábola dentro da cena que ele citou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Você percebe? Olha só, o que Jesus apontou aqui é que a compreensão da graça recebida, na verdade, é o combustível que move a devoção e a adoração de uma pessoa diante dele. O que Jesus está falando aqui, mostrando, era exatamente isso. Então, a mulher reconheceu profundamente o seu estado de depravação, o seu pecado, ela reconheceu. Ela fez isso. E por isso, enxergando isso, com nitidez, com clareza, ela viu também o tamanho da graça que ela recebeu de Jesus. Foi perdoada. Diante de uma religiosidade vazia. Ela foi perdoada. Veja, isso lhe proporcionou o quê? Quando ela soube disso, quando ela ouviu isso, quando ela estava naquela cena, lhe proporcionou um entusiasmo aqui, vibrante, para oferecer a Jesus uma adoração sincera. É isso que a graça faz com a gente. A graça que não transforma não é graça, é desgraça. A graça transforma. Transformou aquela mulher e ela teve uma adoração intensa, sincera, vibrante, com entusiasmo, o seu tempo, os seus bens, os seus recursos. Você viu aí o que ela fez, não é? Usou unguento, recursos, vaso de alabastro. Ela usou tudo que tinha em devoção, em adoração ao Senhor. É isso que a graça faz com a gente. Se há alguma parte da nossa vida que não é transformada, eu não estou dizendo que nós vamos pecar nunca mais, não estou dizendo isso, nem sou louco, a Bíblia não diz isso para nós. Mas se tem algum empecilho para nós servirmos e adorarmos ao Senhor, com qualquer que seja a área da nossa vida, então tem um problema. Porque essa mulher adorou ao Senhor com tudo que ela tinha, inclusive os seus recursos. Até mesmo financeiros. Inclusive com seus recursos. Tudo que ela possuía em louvor daquele que havia lhe perdoado, ela o fez. Se nós percebermos, preste bem atenção. Se nós, eu e você, começa aqui. Se nós percebermos o quanto afortunado nós somos por termos sido perdoados por Cristo Jesus, e você já deve saber isso a essa altura do campeonato, a intensidade da minha adoração, ela será percebida por todos à minha volta. Eu não preciso chamar atenção para mim, eu não preciso disso. Se eu entendo o quanto afortunado eu sou, porque Cristo me perdoou, eu vou adorar em santidade, em beleza, da glória de Deus, e isso as pessoas vão notar. Eu não preciso mostrar para ninguém isso. Elas vão notar. Foi o que aconteceu com essa mulher. E eu estou dizendo a vocês que o texto nos mostra que a graça que vence a religiosidade vazia nos impulsiona exatamente a isso. A adorarmos de forma mais intensa. Quando você sabe que é perdoado. Quando você sabe por que você está aqui hoje. Quando você sabe o porquê que Cristo te trouxe a esta casa de oração, então você vai adorar com mais intensidade. Não vai precisar ninguém chacoalhar no teu braço. Eu não estou falando de trejeitos, de levantar ou não a mão, de bater palma ou não. Você pode fazer qualquer uma dessas coisas se você o quiser e sentir vontade. Não estou dizendo disso. Mas eu estou falando de uma adoração que vai muito além de um ajuntamento coletivo, num domingo à noite. Estou falando do tipo de adoração prática. Nós aprendemos a ortodoxia, o ensino da palavra de Deus, e nós devemos ter a ortopraxia, a prática exatamente daquilo que aprendemos. Adorarmos ao Senhor em tudo que temos e somos, aonde nós vamos. Cristo amorosamente salva todos aqueles que, arrependidos, veja bem, se apropriam pela fé através da graça de Cristo. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Versos 49 e 50, olha o que está dizendo aí. Os que estavam com ele à mesa, além do fariseu, além da mulher que estava aos seus pés. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, vendo isso: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher:
a tua fé te salvou. Vá em paz. Simão religioso não recebeu a graça de Deus em Cristo. A mulher pecadora, arrependida, foi alcançada pela salvação em Cristo. Um coração indiferente do Simão, um coração que reverencia da mulher. Coração reverente. Que contraste. Nessa história, se você que está aí sentado, ou aqui na orquestra, se vocês tivessem naquele jantar, comece a imaginar isso agora. Se vocês estivessem lá naquele jantar, vocês estariam assentados à mesa, ok, mas o coração de vocês estariam indiferentes ou reverentes diante de Jesus? Talvez seja essa a pergunta que nós devemos nos fazer. Porque nós estamos diante da mesa do Senhor. E foi Ele mesmo que instituiu isso aqui. O convite quem fez não foi um fariseu. Foi Jesus que nos convidou a estar na sua mesa. Aí o negócio piora, não é? De repente, dado a resposta que você dará ao seu próprio coração. Mas segura um pouquinho. Vamos em terceiro lugar ainda. Você não responde ainda não. Segura mais um pouquinho. Deixa eu te dar mais um parâmetro. Terceiro e último lugar. O texto nos mostra o contraste entre a indiferença e a reverência, exatamente esta, diante de Cristo. É muito claro ao leitor da Bíblia, como nós aqui lemos o texto na íntegra, né? É muito claro que a intenção de Lucas era destacar a resposta ao Evangelho. Isso não está relacionado a uma posição social, a gente não vê ele falando isso. Se era um líder religioso, se não era um líder religioso. Não está associado a uma questão meramente religiosa de uma pessoa, mas está associado à revelação da graça de Deus no coração e à resposta amorosa que esse coração dá diante da graça de Deus. A resposta positiva, como nós costumeiramente chamamos no meio reformado, não é? Onde o religioso, fariseu, Simão, não viu a graça de Cristo, uma pecadora viu e recebeu, e cumpriu-se a palavra do Senhor. Cumpriu-se. Obviamente aqui que há um vislumbre da doutrina bíblica da eleição, eu não preciso nem dizer isso. É um vislumbre da doutrina bíblica da eleição segundo os decretos divinos. É sobre isso que estamos tratando também. Veja só, há uns que Jesus revela a sua graça salvadora e a outros não. Ora, e qual é a dificuldade nisso? Basta que você leia Romanos capítulo 9, por exemplo. Ele faz o que ele quiser. Ele é Deus. Mas não é um Deus impositor, como alguns chamam e pensam, ou injusto, como alguns dizem que Deus é, ou Jesus é. Não, mas não está nas nossas mãos a vocação de decidir qual é a pessoa que será salva ou não salva. Está nas nossas mãos pregar o Evangelho. Salvação é Cristo. Convencimento do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, e Deus salva por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. É ponto passivo para nós. Somos reformados. Agora, só é o noivo que conhece a noiva. Só o bom pastor conhece as suas ovelhas. 1 Coríntios capítulo 8, verso 3 diz: mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. É claro que o fariseu indiferente aqui não estava nesse escopo. Você percebeu muito claramente. Indiretamente negando até mesmo a divindade de Cristo. Embora o mistério da eleição ele esteja oculto aos nossos olhos, nós não sabemos quem será salvo ou quem deixará de ser salvo até o final da volta de Cristo. Nós temos certeza da nossa salvação, ou deveríamos ter, né? Veja, nós devemos, com humildade, preste bem atenção, avaliar de que modo o nosso coração tem correspondido exatamente a essa graça salvadora. De que modo o nosso coração tem correspondido? A Bíblia, embora demonstre aqui a soberania de Deus sobre a salvação, e tem inúmeros textos que falam sobre, Jonas capítulo 2, verso 9 é um deles, a salvação pertence ao Senhor. Embora a Bíblia faça isso, a Bíblia também nos convida recorrentemente a um autoexame honesto a respeito da qualidade da nossa fé.
ela também nos convida a isso. E uma boa pergunta de autoexame a ser feita seria: estamos indiferentes à graça de Cristo? Veja bem, ou reverentes ao seu senhorio? Como aplicação, nós podemos aqui entender que Simão, esse Simão do texto, ilustra aqueles que ainda tratam Jesus como alguém comum, ou seja, sem impacto real na sua vida. Se Jesus não teve ou não tem um impacto real na sua vida, arrependa-se. Se ele não teve, o dia é hoje para você responder positivamente. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente. Ah, mas eu vivi na igreja desde criança. Mas pode ser que Jesus não teve um real impacto na sua vida ainda. E está te chacoalhando hoje. Pode ser. Arrependa-se. O Simão ilustra exatamente isso. Simão queria Jesus à mesa para um debate. Ele queria isso, mas não queria Jesus no coração como o Senhor. Percebeu? Queria aquela religiosidade, as coisas legais do conceito cristão. Ser cristão é até legal, é bacana, mas não queria Jesus no seu coração. Ele queria Jesus à mesa, mas Jesus no seu coração? Simão queria saber informações sobre Jesus. Foi para isso que ele chamou Jesus lá. Ele queria saber informações sobre Jesus, só que ele não queria conhecê-lo, de fato. Como deve ser conhecido através das Escrituras Sagradas. Ele sabia algumas coisas sobre Jesus e ia entender, pegar, coletar mais informações sobre Jesus, mas não queria conhecê-lo. De repente o Simão, quem sabe, ele estava cantando, quero te conhecer, mas o Simão não participava sequer de uma escola bíblica dominical. Eu só ouvi falar isso é por aí. O Simão sequer participava de um estudo bíblico. O Simão sequer ouvia uma pregação, porque no momento que havia a pregação de Jesus, o Simão saía para outro ambiente. Pode ser que o Simão era assim. E não tinha mudança de vida. Pode acontecer. Simão queria saber informações sobre Jesus, mas não queria conhecê-lo. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Curiosidade não é devoção. Curiosidade não é devoção. Eu querer saber alguma coisa a respeito de Cristo, por ser curioso, não quer dizer que eu sou um devoto de Cristo Jesus. Não quer dizer. Só conhece Jesus quem caminha com Ele. Quem caminha com Ele. E caminhar com Cristo é árduo. É tomar a cruz, negar a si mesmo, autorrenúncia, e ir após Ele na contramão de um monte de coisa que você vai tomar burdoada, torta e à direita. É isso que é, de fato, conhecer a Cristo. O conhecimento sobre Jesus não é dado meramente em vídeos na internet. Não tem nenhum problema, os vídeos ajudam. Depende do vídeo, né? Depende. Conhecimento acerca de Cristo não é só em vídeos na internet, não é só em grupos de WhatsApp, não é só aí. Conhecimento de Cristo não é dado só aí. Ele é recebido quando em plena devoção nós o buscamos em forma sincera. Como? Em oração. Quando nós o buscamos face a face. Não é só vídeo. Não é só um grupo de WhatsApp. É aí então que nós nos assentamos na mesa com o anfitrião da nossa salvação. É aí. Quando nós nos derramamos na sua presença, até mesmo em oração, como eu disse, o exercício devocional. Em oração, com lágrimas às vezes, né? Nós nos deleitamos no anfitrião da nossa salvação. É aí então que nós somos ministrados por Ele. É indiferente ou reverente o nosso coração? Quando Jesus se torna comum nas nossas vidas, nós reduzimos Ele a algo dispensável. A gente pode dispensar. O que é comum, a gente dispensa. Não é precioso, não é o que eu tenho mais de precioso. Então eu posso dispensar. Nós trocamos a presença dele pela presença do pecado, muitas vezes. Ou não? Eu ouvi falar que alguns crentes caminham assim. Nós trocamos a presença de Jesus pela presença do pecado. Voluntariamente falando, é sobre isso que eu estou dizendo.
Trocamos a comunhão com o seu povo, com o povo de Cristo, pela comunhão com aqueles que não o invocam. Preferimos estar assentados na roda dos escarnecedores do que dos esclarecedores, segundo a orientação da sua palavra. Ele deixa de ser senhor da nossa vida e se torna um mero item na nossa agenda diária, se o nosso coração for indiferente. Os sinais da indiferença espiritual, deixa eu dar alguns para você fazer uma autoanálise. Porque o texto da ceia, analise-se o homem a si mesmo. Percebe? Os sinais da indiferença, de um coração indiferente, são frieza espiritual. Não se lê mais a palavra de Deus, a Bíblia está sempre fechada. Sempre. Falta de oração, não ora mais. Não ora mais. Falta de desejo de estar em comunhão com os irmãos, assim, ó, como nós estamos coletivamente. Tem alguns por aí afora que não tem desejo mais de estar em comunhão. E as questões que o levam aí são triviais. Baixo engajamento com as questões da causa de Cristo. Não estou falando só de atividades de igreja, isso também, mas engajamento com a missão. Pregar o evangelho. Evangelizar. Baixo engajamento. São sinais de uma indiferença espiritual. Justiça própria é um outro sinal de uma indiferença espiritual. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu mudo a cadeira, eu faço aquilo outro. Como se isso fosse o requisito ou requisito que Deus estabelecesse na sua palavra para que Ele pudesse nos salvar. Não é. Ingratidão é um outro, talvez um dos mais elevados pontos, sinais da indiferença espiritual. Ingratidão, braços cruzados, bolsos fechados, bocas abertas, prontas a reclamar. Ingratidão. Sinal de um coração indiferente. Não se enganem. Sinal de um coração indiferente. Aqueles que são como Simão, o fariseu, colocam as suas ambições à frente de Jesus. Vocês acreditam nisso? Aquele que é como Simão, ele pega as suas ambições, os seus benefícios próprios e coloca à frente de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Isso vai gerar uma vida vazia, uma vida sem alegria, uma vida sem verdade. Mateus capítulo 6, verso 33, vocês sabem de cor. Foi Jesus que disse: buscai, pois, em primeiro lugar a ambição de vocês. Foi assim? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas aquelas coisas, necessidades básicas, né, seriam acrescentadas. Buscai o que em primeiro lugar, irmãos? O reino, não são as nossas ambições. Não é segundo o reino, terceiro se der tempo. Não é. Quem faz isso tem um coração indiferente. Irmãos amados, talvez, e é um talvez porque não sou eu que julgo os corações. É o Senhor que esquadrinha os corações. Eu sou apenas portador da palavra dele. Pode ser que talvez alguém que esteja ouvindo aqui, ou que vai ouvir depois, que vai ouvir a mensagem gravada ali, possa estar nesse estado. Pode ser. Muitos podem estar tão intoxicados, não é? Com uma religiosidade sem vida. Pode estar assim, com problemas cotidianos, ligados ali, arraigados em entretenimento apenas. Não é um errado ter entretenimento, mas arraigados somente nisso. Com determinadas culturas, ideologias inúteis para os nossos dias. Pode ser que tenha alguém assim, enraizado nisso, a ponto do amor de Cristo estar esfriando em seu coração. Pode ser. Muitos por aí estão mornos. A igreja deve esforçar-se. Não para parecer mais legal. A igreja não deve se esforçar para parecer mais legal. Não, a igreja tem que ser mais legal. A igreja não tem que se esforçar para ser mais legal. A igreja tem que se esforçar para ser mais santa, mais bíblica.
A igreja tem que se esforçar para isso. Porque isso é uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Não é ser de legal porque eu sou legal também. Vocês viram isso? Não há nenhum problema nós sermos legais. Mas esse não é o cerne. Nós temos que nos esforçar enquanto igreja para sermos mais santos. Não fique preocupado demais em ser relevante. Não fique preocupado demais. Dedique todos os seus esforços para ser crente e, com a graça de Deus, ter conservado em seu coração a chama do Espírito acesa. É sobre isso. Um coração reverente é isso. Por exemplo, você já tomou água morna? Eu já. Quando era criança, no chuveiro. Eu não gostei. Alguém já experimentou água morna? Já tomou? Assim como lá Jesus fala da igreja de Laodiceia, tem todo o sentido. Tomar água morna é intragável, é uma coisa ruim demais. Pode ser que alguém até saia daqui e vai lá, eu vou tomar para ver como que é, né? É intragável. Assim como vidas indiferentes em cima do muro, e o muro nem é do Senhor, é do próprio maligno. É intragável. Intragável. Jesus não tolera a indiferença. Vou repetir. Jesus não tolera a indiferença. Ele convoca todos os indiferentes ao caminho da consagração a Ele. Já a mulher ilustra, né? Se Simão é isso, a mulher ilustra o efeito da graça salvadora que gera ao seu coração a reverência diante do Criador e sustentador de todas as coisas. Consciente da sua triste condição e perdoada dos seus pecados, o que ela fez? Ela lançou-se na maior prática da sua vida. Qual que era a maior prática da sua vida? Qual foi? Trilhar o caminho da reverência, da santificação, santificando-se em Cristo Jesus, o Senhor agora do seu coração. Foi isso que ela fez. Primeiro, o que ela fez? Ela foi atraída pela presença de Jesus, como qualquer um de nós fomos salvos. Atraídos pela presença de Cristo. Assumindo, ela não só reconheceu que era pecadora, ela assumiu um caminho de mudança. Ela assumiu um caminho de mudança. Foi o que ela fez. Quanto a estarmos, aliás, cada um de nós, conscientes de que nós somos indignos, que nós somos aqui pecadores miseráveis, e reconhecermos, confessando os nossos pecados em arrependimento e largarmos o pecado, naturalmente a glória de Deus prevalecerá nas nossas vidas. Isso exige de nós renúncia, exige de nós dedicação. A cruz não é apenas um ponto de partida, não, é um ponto de partida. Tem gente que pensa isso. Vocês acreditam que tem cristão que pensa assim? Só lá no Oriente Médio, talvez, né? Aqui não tem quase ninguém, no Ocidente. Tem cristão que pensa desse jeito. A cruz é um ponto de partida. Não! A cruz é a base. A cruz é o centro. A cruz é o destino da vida cristã. Ela não é um ponto de partida e vamos ver no que dá. Não! Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas 9, 23. Segundo, o que ela fez? Ela superou os contextos culturais que poderiam impedi-la de estar com Cristo. Contextos culturais, sim, sim. Ao invés dela se submeter à opinião dos demais ao seu respeito, que a opinião dos demais é que ela era uma reputação, para não dizer outra coisa, né? Ao invés de ela se submeter a isso daqui, ela simplesmente foi aos pés daquele que podia resolver a situação. Foi aos pés de Jesus. Ela não ficou ligando não, porque o pessoal estava falando que queria Jesus. O coração reverente é o que quer Jesus. Submeter aos pés de Jesus. Quem é tocado pelo reino de Cristo, pelo reino do céu, por Cristo Jesus, transpõe as barreiras para continuar junto à fonte que sacia a sede. O que você precisa superar? Talvez seja a pergunta, para estar mais perto de Cristo. O que é que você precisa superar para estar mais perto de Cristo? Uma fraqueza? Pode ser que seja uma fraqueza. Um vício?
Pode ser que seja um vício. Talvez um comportamento destrutivo. Pode ser. A opinião dos demais. Mas o pessoal acha isso. As muitas tarefas para estar mais perto de Cristo. O que é que você precisa superar? Ela transpôs aqui os contextos culturais. Com a graça de Cristo, escolha em nome de Jesus a melhor parte, irmãos, nessa noite. Com a graça de Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa tem que ser a resposta de um cristão genuíno e verdadeiro. Terceiro, como resultado da sua salvação, ela serviu a Jesus com tudo que possuía. Suas lágrimas viraram água para lavar o pé de Jesus, olha só. Para lavar o pé de Jesus, seu perfume, unguento para ungí-lo, né? A graça salvadora, sempre, preste bem atenção, a graça verdadeira, salvadora, sempre nos conduzirá a servir a Jesus. Sempre. Independente do que aconteça. Deus tem o poder de usar nossas dores para a glória dele. Grave isso. Deus tem poder de usar até mesmo as nossas dores para a glória dele. Ele pode fazer isso. Os recursos que nós possuímos vieram dele. E nós humildemente devolveremos para ele em forma de gratidão. Ou seja, o salvo disponibiliza toda a sua vida a serviço e adoração do Senhor. Aqueles que andam no caminho do crucificado Cristo Jesus e ressurreto já não vivem para si mesmos, mas buscam com todas as suas forças agradar aquele que nos salvou. Paulo já sabia disso, Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Concluindo, essa mulher aqui claramente não possuía nada em sua biografia digna de louvor. Não era uma biografia digna de louvor. Ela não tinha nada aí digno de louvor, de aplauso, quem sabe, né? Era como nós, pecadores, miseráveis. Não pense que nós éramos diferentes dela. Ela era uma pecadora. E como tal, merecia o justo juízo de Deus pelos seus muitos pecados, como você, como eu. Veja, mas uma coisa aconteceu. Ela creu em Jesus e recebeu a promessa do Evangelho. Ela chegou em casa, ou na casa do Simão, pecadora, mas saiu mulher perdoada. Ela entrou aqui condenada por homens, mas saiu perdoada por Cristo. Foi isso que aconteceu. Veja que mais, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia de salvação, boas novas de salvação. Nós também estávamos apartados, é isso que eu quero dizer, da salvação. Mortos em delitos e pecados, rebeldes, causamos rebelião contra Deus, contra o Senhor em tudo, sem esperança, sem Deus nas nossas vidas. Como essa mulher, nós estávamos aqui apartado da mesa onde estava Jesus. Mas Ele nos perdoou e nos deu um lugar, a sua mesa, em sua presença. Ele fez isso. Se isso não for gratidão ao seu coração, se o seu coração não for reverente, eu não sei mais o que pode, então. A história da mulher começou em uma mesa onde ela não pôde se assentar. Mas Cristo prometeu um banquete eterno, onde nós estaremos assentados na mesa com Ele. Foi Cristo que prometeu isso. Ele é o bom anfitrião da mesa da salvação. É o Senhor, o bom anfitrião da mesa da salvação. Veja, ele lava não apenas os nossos pés, mas Ele lava a nossa alma para a salvação. Ele não apenas unge a nossa cabeça com óleo, mas nos batiza
com o seu Espírito Santo no momento da conversão, inclusive. Olha que maravilha. Ele não apenas nos beija, mas nos assegura ou segura em nossa mão para nós concluirmos a nossa peregrinação por esta vida. A ponto de, se o nosso corpo vier ao pó, nossa alma está guardada no Senhor. E nós aguardaremos a ressurreição do corpo. Lucas 13 e 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Finalizo. Há um lugar na mesa, para mim e para você. Tem um lugar na mesa. O que nós devemos fazer é de fato, de verdade mesmo, não como uma forma protocolar, não, de fato, ir aos pés de Cristo, nos derramarmos em lágrimas, confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, para que os nossos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, que o nosso coração nessa noite seja achado um coração reverente e não um coração indiferente. Que o Senhor nos capacite e nos auxilie. Porque, mais uma vez, Ele nos oportuniza que nós ouçamos a sua boa voz, quem sabe, para mudar a conduta das nossas vidas, não é? Naquilo que é responsabilidade moral nossa. E com a graça de Deus nós avançaremos. Então, em nome de Jesus, irmãos, ouça a voz de Cristo dizendo: perdoados estão os teus pecados. Saia do marasmo da indiferença e passe ao caminho da reverência diante do Deus que criou todas as coisas, nos sustenta, nos salva e nos conduz até a eternidade com Ele. Faça isso, em nome de Jesus. Que essa palavra não entre por um ouvido e saia no outro, mas que desça ao coração pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus. Curve sua cabeça e vamos orar.